Olá, meus amados e queridos irmãos, paz e bênção para todos vocês, que o Senhor faça brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos, ó Senhor. Que o Senhor abençoe prodigamente todas as nossas famílias. Vamos ouvir o Evangelho que está em Mateus 18, versículos 21 seguintes e o versículo 19. Aliás, e o capítulo 19, no versículo 1. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até vezes 7? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. E ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, nesse sermão da comunidade, o Senhor nos ensinou essa semana a sermos pequeninos, a ter cuidado para não escandalizar as pessoas e cuidar na comunidade, ter o olhar voltado para os pequeninos e pedir a Deus a graça de um coração também que se converta e se torne criança para entrar no reino dos céus. Jesus nos ensinou como que devemos agir se um irmão pecar contra nós, tentar corrigi-lo e fazer de tudo e usar todos os meios para que aquele irmão não se perca. E hoje ele nos ensina o perdão. Quantas vezes devo perdoar? Pergunta Pedro. Até 7 vezes? Jesus, então, diz que absurdamente, ele diz que não 7, mas 70 vezes 7. Então, essa parábola é um drama sempre em ato. Quem faz gastos absurdos obtém indulto completo. Esgana depois um colega que lhe deve uma ninharia. Esse problema não é só econômico, mas também de relações humanas, irmãos. Quem está nas alturas e viola atrevidamente altas leis superiores, faz-se depois um escarcéu por leves inobservâncias dos subalternos. Por exemplo, um cônjuge que trai gravemente o outro chega às vezes a matá-lo por uma bagatela engrossada pelos ciúmes. Quantos a gente já viu isso?
A pessoa sempre traiu o marido ou a mulher e, de repente, quando o outro trai, aí pronto, já acabou, faz um escarcéu e, às vezes, até chega a um crime. Mas, por graça de Deus, com o Senhor, nosso Deus, não se deve brincar. Bom até o ponto de carregar e espiar nossas falhas. Deus, irmãos, não tolera a exploração de quem, grave pecador, oprime os outros por coisas sem importância. Quantas vezes nós oprimimos o outro? Deus não tolera a exploração. E essa parábola que Jesus conta deste homem que foi perdoado de uma dívida impagável. E depois de perdoado, ele vai por causa de uma ninharia, ele então explora o seu irmão, faz aquilo que aquele homem perdoou sua dívida, soltou ele ileso e depois ele prejudica os outros. Veja que gravidade que é as nossas atitudes quando nós não experimentamos ou nós não somos os canais da graça de Deus para o outro. Nossa vida, ela deve ser um canal da graça de Deus para as pessoas. Nós devemos ser um instrumento. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Pergunta aquele homem que havia perdoado aquela dívida imensa. Perdoou, mas para que ele pudesse perdoar e depois ele age de uma forma totalmente violenta contra o outro, ele é perverso. Empregado perverso. É mau. Veja a maldade no coração. O Senhor foi tão bom com ele. Aquele homem, o patrão foi tão bom com aquele empregado, perdoou toda a sua dívida. E agora ele não foi. Usou da mesma medida com o irmão. Irmãos, a mesma medida que nós usamos com os outros, Deus um dia usará conosco. E Jesus diz, é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Então, meus amados irmãos, a sentença é clara. Uma só salvação. Perdoar de coração o próprio irmão que pecou contra nós. Repito, perdoar de coração o próprio irmão que pecou contra nós. E se aprendêssemos a dizer conscientemente, perdoai-nos, assim como nós perdoamos. Deus nos perdoa sem limitações. Deus não usa cálculos para perdoar a mim e você. Nós também devemos perdoar internamente um ao outro. Por isso, participar da Eucaristia, da missa, a Eucaristia quer o perdão recíproco, a paz dada de coração. Que Deus cure os nossos corações, para abrirmos o coração para receber o perdão de Deus sem merecimento da nossa parte e sermos capazes de dar o perdão para os outros, mesmo que ele não mereça, mas que sejamos generosos como Deus foi generoso conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.